Por quantas vezes você não se sentiu frustrada porque os seus sonhos são muito grandiosos, eram muito grandiosos, e você, por não conseguir enxergar aquilo como algo possível, por conta da sua realidade, você não se frustrou, você não gritou, blasfemou, desacreditou, de certo modo, de Deus, que Jesus pudesse entrar na tua vida e fazer o impossível virar possível. Quantas vezes nós temos que ter provas concretas e estarmos já vivendo uma realidade muito parecida com aquele sonho, com aquela imagem que a nossa mente traz para a gente, que o nosso sentimento transborda, jorra de emoção quando a gente tem um sonho muito forte. Eu não sei em que momento da sua vida você esteja, só que eu tenho certeza que essa palavra é para você. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio muito que essa palavra vai falar com você. Eu acredito que se você ficou nessa mensagem, você clicou, essa mensagem chegou até você, você foi escolhida, assim como eu fui escolhida para meditar no capítulo de Lucas, no meu devocional que eu faço todos os dias. Gente, eu estava fazendo aqui o meu devocional do dia e eu estou meditando no livro de Lucas, né? E eu estou lendo ele bem devagarzinho e eu já tinha lido. Na realidade, eu já estava um pouquinho mais à frente, mas como a minha Bíblia estava aqui com o separador, gente, esqueci o nome. Aqui a divisão, o divisor aqui na Bíblia, numa página que eu havia parado, e eu voltei para meditar sobre essa palavra que eu tinha meditado, voltado no capítulo 8, que é o capítulo que eu vou discorrer aqui com vocês sobre essa mensagem, que Deus falou muito no meu coração. E eu voltei a ler essa mensagem novamente hoje. Quando eu abri a Bíblia e vi, eu falei assim, nossa, mas você vê que a minha Bíblia, ela é toda riscadinha, gente, eu escrevo. E aí eu falei, nossa, mas isso aqui eu já li, eu estou voltando. E eu lembrei que realmente eu tinha lido, porque ontem eu não li, eu não fiz meu devocional, e eu fiz hoje, então eu não sei você, mas a nossa cabeça fica assim a mil, né, com tantas coisas que a gente faz, nós mulheres, muitas vezes temos muitos afazeres, muitas coisas para fazer, e eu falei, bom, tá grifado, eu já passei por aqui, mas eu falei, eu vou meditar nessa palavra, aí eu li, reli, gente, é incrível, eu não sei se funciona para vocês, mas eu já vi de grandes mestres, de outras pessoas falarem, a nos ensinarem que assista um livro, assista um vídeo mais de uma vez, leia um livro mais de uma vez, sabe? Medite naquela palavra mais de uma vez, porque a gente vai sempre ter uma outra ótica quando a gente lê de novo, assiste de novo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente assiste um filme e você tem a certeza, quantos filmes eu não assisti, eu falei, gente, eu não vi essa cena, eu não lembro, eu não recordo, e a gente não lembra, e muitas vezes faz pouco tempo que você assistiu aquilo, você tem certeza que eu já li livros assim, sabe, mais de 3 vezes, você fala assim, não é possível, eu não vi, mas é o nosso momento, a gente aprende que é o foco que a gente dá, as palavras, elas pulam aos nossos olhos, aquilo que a gente tá falando. Eu gosto muito de ler a Bíblia, ou ler livros, né, ler em voz alta, porque eu gosto de me ouvir, e tem coisas que elas saltam, sabe, aquela frase, aquela palavra, ela salta ali nos meus ouvidos, no meu coração, e eu sinto, e eu paro e fico ali, só ali, sabe, meditando naquela palavra que saltou aos meus ouvidos, assim como as letras, né, salta aos seus olhos e você fala, bom, medita nessa palavra aqui. E foi o que aconteceu comigo, gente. Eu comecei a ler e eu falei assim, nossa, eu não havia entendido dessa forma. E eu gosto de muitas vezes, quando eu não entendo muito bem, eu não sei se você tem uma facilidade de ler, de entender a leitura da Bíblia, mesmo que a gente peça, comigo é assim, tá, gente? Vou contar a minha experiência. Por mais que às vezes às vezes não, quando eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler,
né, eu vou meditar ali naquela palavra, eu muitas vezes eu não entendo, e eu busco, né, um vídeo, eu peço para Deus para que ele coloque alguém para poder me explicar, né, e aquilo vai fluindo. E dessa vez aqui eu falei assim, eu li, e sabe quando já vem de cara? Tudo assim discorreu, gente, de uma forma assim, leve, assim, muito tranquila. Porque eu falei assim, gente, como que foi tão fluido? Eu já li, não tinha interpretado dessa forma. Tanto é que quando eu li, às vezes eu volto, às vezes eu vou dando sequência, mas às vezes eu busco algum vídeo para validar aquilo, falar, deixa eu buscar aqui no Google, sabe? No YouTube, para ver se tem algum vídeo falando sobre tal parábola, sobre tal capítulo, para mim poder entender melhor. E dessa vez eu falei, não, eu preciso entender. E quando eu comecei a ler, aquilo já foi saltando o entendimento, as respostas já vieram, sabe? O Espírito de Deus já foi falando ali comigo, e eu já fui entendendo tudo. Li bem devagarzinho, e eu queria dividir aqui com vocês. Por que eu comecei falando no vídeo sobre? Talvez você esteja vivendo uma situação na tua vida aí hoje, e na sua mente, os seus sonhos são muito grandiosos, você acredita, você às vezes até não sonha mais, você nem pensa, você colocou o seu sonho na gaveta, você esconde ele, por mais que ele grita no seu coração, mas você, por conta da sua realidade ser totalmente diferente, você ser uma pessoa totalmente improvável, sobre aquela palavra que talvez alguém te deu, que foi vinda de Deus, mas talvez você professe alguma religião e essa pessoa te deu uma palavra falando que Deus falou algo para você, ou que você realmente sinta no seu coração vibrar, gritar aquilo, você se emociona quando você sente aquilo que você gostaria de viver e não vive, e por achar que é tão grandioso e que a tua realidade não está te levando para aquilo, você fala, meu, isso aqui não é para mim. Então deixa eu abortar aqui meu sonho, deixa eu não pensar mais sobre isso e vamos que vamos, né? E, gente, eu até marquei aqui e eu queria conversar com vocês sobre, tá no capítulo 8, tá no capítulo 8, no versículo 19, tá escrito, tá bem assim, a família de Jesus. Eu vou ler para vocês, é bem curtinho, e bem curtinho, e depois disso aqui vocês vão entender o que a gente vai conversar mais adiante. Tá assim, no versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não puderam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe informou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E ponto final. Gente, o que isso nos ensina? Que você está se achando... Você vê como Jesus age na nossa vida. Primeiro que aquele que é íntimo, aquele que conhece, aquele que medita na palavra, aquele que tem fé, aquela pessoa que tem fé, quando a gente tem fé em Jesus, quando a gente tem fé realmente em Deus, lembra daquela parábola do grãozinho de mostarda? Gente, se a gente não ter fé em Deus, que Deus pode, se você tem um desejo, primeiro, se você tem um desejo que arde no teu coração, talvez você recebeu já uma palavra ministrada por alguém, vinda de Deus, sobre esse teu sonho. Você talvez já viu, alguém te falou em conversas, já te falaram, já deram sinais afirmando esse teu sonho, esse teu desejo. Talvez você tenha alguma habilidade que muitas pessoas elogiam e testam, sabe, e afirmam para você que você é muito habilidosa para tal coisa. Talvez você seja muito comunicativa, talvez você seja uma ótima profissional no ramo tal, né? Talvez a sua missão é ser uma missionária. Aliás, eu acredito que todas nós somos missionárias, cada um missionando, cada um levando.
e todas nós temos realmente uma missão. Seja no nosso trabalho, seja sendo uma dona de casa, seja dentro de um ministério. Gente, às vezes a gente é missionária ali entre os nossos amigos, no grupo de amigos, você sente que você tem a missão daquela pessoa que as pessoas ouvem mais, escutam mais, e etc. Todos nós temos uma missão, mas esse vídeo é um lembrete para você, que esse sonho ardente, gente, tome posse dessa palavra, creia, sabe, na autoridade que tem de Jesus, assim como ele deu esse capítulo aqui para me ler, que eu já havia lido, como ele me permitiu voltar aqui para mim ler, para mim meditar, para que as palavras servissem também para mim, e pediu, e eu senti muito no coração de gravar aqui para vocês, para que eu repassasse essa sabedoria, repassasse aquilo que ele quer falar para o povo dele. Se sinta também acolhida, se sinta amada, sabe? Sinta que essa palavra é para você. Então pegue o seu sonho de volta e faça valer. Só que para isso acontecer, você precisa crer em Deus. Nós precisamos crer em Deus, mas com uma fé genuína, gente. Sabe? Não é aquela coisa de, ai, como eu não estou enxergando, que vem aqui. Aquele que é íntimo, aquela pessoa que crê, ela acredita, ela não precisa enxergar, ela não precisa ver, basta ela ouvir, e é isso que você está fazendo. Basta você ouvir, ficar na mensagem aqui comigo, e que bom que você está aqui. Ah, então é porque eu me acho a poderosa? Não, gente, jamais. Não delete, não leve a Geisa que te levou a mensagem, mas a Geisa que foi usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que está te levando a palavra, que está reproduzindo aquilo que o meu coração está cheio, que está transbordando, mas não porque me pegou desprevenida, não, porque eu estava meditando sobre a tua palavra, eu estava buscando um alívio, um refrigério para minha alma, e tudo aquilo que é bom para nós já está, isso é bíblico, nós passaremos para os nossos irmãos, nós passaremos para as outras pessoas. Gente, para vocês verem que esse vídeo é para você, como é de Deus. Eu parei essa gravação porque eu estava postando e o meu microfone ele descarregou. E eu peguei o outro microfone para mim complementar. Vocês vão ver que vão ter uma partezinha aí diferente, porque ele descarregou, e eu vou voltar aqui, porque eu sei que muitas vezes o levante de Deus, o ataque espiritual é muito grande, mas a gente é muito maior, nós estaremos posicionadas muito mais ainda. Eu quero receber, eu acredito, coloca essa mão no teu coração agora, que eu vou colocar a mão aqui no meu, e eu creio que Deus vai fazer milagre na nossa vida, Ele vai fazer o impossível virar possível, se transformar em possível na minha e na tua vida, em nome de Jesus, na autoridade que Deus nos deixou. Porque Ele nos deixou aqui, gente, nós termos autoridade sobre as nossas vidas. Autoridade sobre falar, tanto para gente negar o mal para dentro do nosso lar, o mal para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, o mal para dentro da nossa vida, mas nós também temos poder de decretar em nome de Deus, que Ele nos deu esse poder em nome dele, para que firmemos os nossos sonhos e desejos aqui na terra para nós vivermos, tá? Então vamos lá, vamos discorrer aqui sobre a mensagem, porque tá forte o levante, mas nós somos fortes, corajosas, e como eu estava dizendo, eu creio que era nessa parte que eu estava falando que tudo que é bom para mim, tá vendo, gente? Isso é sinal para você. Esse vídeo eu já estava acabando e eu voltei aqui para complementar a mensagem com você. Gente, o que é bom a gente sempre repassa para o outro, e não é à toa. Porque tudo que é bom a gente repassa para o outro, mas nem tudo vira vídeo. Eu fui escolhida para essa missão. A minha missão é levantar mulheres, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E a sua também é, no seu ambiente, onde você for, onde você sabe que você tem
um saltar diferente na vida das pessoas. Isso pode ser não só em cima de um púlpito, mas no seu trabalho, como eu falei, na sua roda de amigos, no seu ambiente familiar, na roda da sua família, com o seu marido, dentro de casa, sobre a tua vida, sabe? Você é uma pessoa que carrega, todos nós carregamos uma missão. Então, gente, para Jesus, era muito claro, todos nós somos prediletos dele. Tanto a mãe quanto os irmãos, todos nós filhos, todos nós somos preferências dele. E ali, quando a mãe dele pediu, você acredita que a parte que a mãe dele pede para que ela queria ver-lhe, né? Ela quer te ver-te, como fala aqui. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele não ia desorganizar toda aquela multidão, simplesmente movimentando aquelas pessoas que já estavam adentradas ali, só para a mãe dele e os irmãos dele passarem e ter ali ele de perto. Porque ele sabia o coração da mãe dele, ele sabia o coração dos irmãos dele, ele sabia a compreensão que todos ali tinham, e que eles iriam entender, e que a paciência que a mãe dele já praticava aqui, né? Essa parte ele põe, a palavra de Deus a põe em prática. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles não precisam ver, eles ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então a prática que a mãe dele iria ter a prática que a mãe dele iria ter que colocar em prática, vamos dizer assim, era da paciência, era de apenas ouvir, esperar que ela ia abraçar, ela ia matar a saudade, ela iria ouvir até a palavra de Deus, talvez a distância que ela estava, ela iria sim o escutar, Jesus, mas ela iria sentir, ela iria escutar, mesmo que fosse aqui no ouvido, e ela ia executar aquele plano perfeito e agradável que Deus estava passando ali para as outras pessoas. Então, você vê que para Deus não tem preferência, mas a preferência muitas vezes é daquele que não desiste, daquele que não fica irritado. Ela não ficou irritada. Os irmãos deles não ficaram irritados. Não, porque eu tenho preferência, eu sou mãe, já pensou? Quantas de nós nunca fizemos isso? Será que você não faria isso? Será que eu não faria isso? Poxa, eu tenho preferência, meu filho que está ali, sabe? Eu vou passar, sabe? Não, ela ficou em paz, sabe? Ela ficou ali esperando. E ele já sabia, você vê como a reciprocidade é grande. Ele já sabia que a mãe dele ia esperar, que ela ia nutrir, colocar em prática a paciência. Porque ela ia ter paciência que no momento que ele falasse o que ele tivesse que falar, pregar o que ele tivesse que pregar, a multidão se escoasse, se todo mundo ia embora para suas casas, ele ia ter espaço com a mãe dele, ele ia ter o tempo de qualidade com a mãe, com os irmãos, ia conversar, ia matar saudade, sabe? Tanto ele entendeu, quanto ela entendeu, e os irmãos entenderam. Ali não teve pressa. E por que a gente é assim? Por que essa palavra é para nós? É para mim, é para você? Porque aos nossos olhos, o nosso cenário está totalmente improvável. E você sabia que Jesus veio para os improváveis? Jesus veio para os feridos, para os necessitados? Você é uma improvável, eu sou uma improvável. E parabéns para nós se o nosso sonho não cabe no nosso caderninho. A matemática não fecha com o nosso salário. A visão que eu enxergo não cabe dentro desse quadradinho aqui. Que bom. É para eu te dar mais força, é para nos dar mais força de que não vai ser pela força, pela minha inteligência. Isso é para gerar testemunho, gente. Esse teu sonho grandioso que você está aborrecida, está chateada, parou até de sonhar, vai lá, pega ele na gavetinha de novo. Sabe por quê? Porque ele vai funcionar não pela tua excelência, pela tua expertise, porque porque nós somos muito inteligentes. Não guarda a sua inteligência para você. Deus nos dá sabedoria, aquele que medita na palavra, aquele que crê nele, exerce, recebe a unção da sabedoria de ter a paciência. Deus está chamando você e eu para agir, para praticarmos a paciência, a esperar, que não vai ser pela força do teu braço, da tua inteligência. Sabedoria só quem tem é Deus. Deus é sábio e Ele nos dá essa sabedoria.
esperando, aguardando, entendendo que quando você conquistar, olha como Deus é maravilhoso, gente. Quando você e eu, nós conquistarmos aquilo que a gente tanto deseja, que a gente está agoniada, ansiosa, é pra gente testemunhar em nome dele. Não é pra você passar batido. Quando você fala para as outras pessoas, tá? Não é pra você falar, nossa, eu conquistei, eu consegui. Não. Só Jesus. Foi em nome de Jesus, em nome de Deus que me deu isso aqui. Isso é um presente de Deus. Porque eu, fraca, pecaminosa do jeito que eu sou, eu não conseguiria sozinha. E aquilo que você consegue as coisas sozinha, as coisas foi porque você ganhou maturidade, experiência, tá? São coisas normais, sabe? São milagres ali normais. Mas milagres vindas de Deus, gente, só Ele para fazer. Então a gente tem que esperar. E Ele não vai te colocar no começo da fila, Ele não vai abortar a missão de todas as outras pessoas que Ele está trabalhando, sabe? Criando uma analogia aqui, contextualizando com você, é como se a gente quisesse prioridade. Sabe quando você quer prioridade? Ah, eu sou exclusivo porque eu faço bem, eu dou gorjeta, eu faço... Não! Essas outras pessoas, ele tá trabalhando em você e na multidão, em mim, em todos nós. Então ele quer que nós esperemos nele, confiemos nele, porque para ele não tem preferência. Não é porque o seu desejo é melhor do que o outro que ele vai tirar todo mundo de perto para só você passar. Então, porque eu tô achando que o meu desejo, o meu sonho é muito urgente, eu tô sofrendo demais, então que ele vai fazer um sinal para mim, um caminho para eu passar. Não, gente, todos nós estamos precisando. Só que todos nós precisamos ouvir a palavra dele e colocar em prática, assim como a mãe e os irmãos. E sabe por que para ele não teve problema dele esperar? Dele falar, não, eles vão esperar porque minha mãe e meus irmãos, eu fico imaginando, né, contextualizando aqui novamente, a minha mãe e meus irmãos, eles não só ouvem como eles praticam, então eles vão super entender. E é você vai fazer isso agora com a tua vida. Nós vamos fazer, termos paciência e entender que houve um levante aqui, gente. Depois desse levante que eu gravei a mensagem, que eu fui olhar e estava um ruído, porque quando o microfone descarrega, não tem mais voz. E acabou. Então aqui, eu vou terminar aqui. Bem assim, eufórica do jeito que eu tô. Gente, paciência, tudo vai acontecer, mas exerça o seu momento, é paciência, que ele vai fazer o impossível para você levar o nome dele para muitos lugares. Beijo.